Então, hoje a gente vai estudar história, viu, crianças? Então, vamos começar. Nosso livro de história, né? Aqui tá a capa dele, quarto ano, ensino fundamental, anos iniciais. A organizadora é a mesma dos outros livros, né? Alguns dos outros. Editora Moderna é uma obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida por essa editora. A Lucimara Regina de Souza Vasconcelos foi a editora responsável por visualizar a questão do livro, tá? Esse livro ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático de 2019 a 2022, né? FNDE, que é Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que faz parte do Ministério da Educação, tá? E a venda dele é proibida, né? Porque ele é feito com dinheiro dos impostos que o papai e a mamãe, a Damares e todo mundo paga para o governo, tá? Aqui fala de novo, né? A mesma coisa. Então, a gente tá no quarto ano do ensino fundamental, anos iniciais, porque a gente tem o ensino fundamental anos finais, né? Mas o ano que vem vocês ficam no ensino fundamental anos iniciais. Aí no outro ano, vai ser 2023, vocês vão ter ir pro ensino fundamental anos finais, certo? Ó, aqui fala um pouquinho dessa Lucimara. Ela é bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal do Paraná. E ela é mestre em Teoria Literária pelo Centro Universitário Campos Andrade. E ela é também editora de livro. Né? Ela sabe muito, né? Olha que bacana. Foi esse manual do professor, primeira edição, São Paulo 2017. Aqui é só para mostrar para vocês como tem muita gente envolvida para fazer um livro, tá vendo? Olha só a quantidade de gente, né? O nome de tanto de gente que foi, cada um é responsável por uma parte, tá? Então, assim, a gente tem que valorizar o livro que chega pra gente, né? Porque ele é muito lindo. Aqui temos a figura do nosso globo terrestre, né? Linda, maravilhosa, mostrando aqui as partes que tem água, né, dos oceanos. Aqui o Círculo Polar Antártico. Aqui mais terras, e aqui os oceanos, tá? Aqui é o Pacífico, aqui é o Atlântico, aqui é o Círculo Polar Ártico. Aqui a gente tem um poema, ó. O que é a história? É um mundo de pequenas histórias. É o que muitos já viveram e vivem. São as suas experiências. É como você cresceu. É de onde vêm seus amigos. É saber que tudo mudou, ou não mudou tanto assim. É saber que já havia muita coisa antes de nós e que estamos a cada minuto construindo o que virá depois. Quanto mais você vive e aprende, mais rica é a sua história. Tudo que você faz vai tornar-se a contribuição da sua história para o mundo. Você vai desenhar e pintar ao redor do texto um pouco da sua história e alguns planos para o futuro, tá? Estamos na página 3 do nosso livro didático. Aqui a gente vai conhecer o nosso livro, né? Ele está organizado em 4 unidades. E temos a abertura da unidade, que vai falar o seguinte, tem imagens para a gente perceber, né, que a gente já sabe muita coisa.
Depois temos os capítulos e as atividades, que a gente vai estudar coisas novas, né? Nos capítulos e resolver atividades. Depois a gente tem uma atividade divertida, que aí a gente vai recordar alguns conteúdos, tá? A gente vai buscar relembrar esses conteúdos. Depois, na seção O Mundo que Queremos, você vai ler, refletir e realizar atividades sobre posturas no cotidiano, né? Como se relacionar com as pessoas, valorizar e respeitar as diferentes culturas, colaborar para preservar o meio ambiente e cuidar da sua saúde, tá? Então, a gente precisa, né, de usar a nossa inteligência que o Papai do Céu deu para a gente nos relacionar bem com as pessoas, valorizar, né, diferentes culturas, colaborar para preservar o meio ambiente e também preservar a nossa saúde, né, buscando ter uma alimentação saudável, ingerir bastante água, né? Diz que a gente tem que ingerir 35 ml de água por quilo, sabe? Aqui a gente tá na página 4. Mãe, eu tô com fome. Ó, o que você aprendeu? Ou vem um pouco e vem ver a carne. Tá vendo que tá na hora de almoço já? Então, aqui vocês vão ver o que você aprendeu, né? Então, vai rever o que a gente estudou na unidade e vai aplicar os nossos conhecimentos em várias situações, tá? Depois, a gente tem aqui, ó, como as pessoas faziam para. Você vai descobrir aspectos do dia a dia das pessoas no passado e perceber que houve mudanças e outras coisas que permaneceram, né? Para ler e escrever melhor, a gente vai ler um texto e perceber como ele é feito. E aí depois a gente vai escrever um texto com a mesma organização, né? Para a gente poder aprender a ler e escrever melhor. Temos uns ícones aqui para ajudar a gente a saber o que é para fazer em cada atividade, né? Como a gente está na aula à distância, quando fala aqui, ó, atividade oral, eu vou pedir para vocês para a gente fazer ela escrita mesmo, né? No nosso PET. Pelo seguinte, porque senão como que a gente vai saber se vocês fizeram ou não? Porque como tá à distância, fica um pouco mais difícil para a gente ter esse bate-papo, né? Assim, cara a cara. Depois a gente tem o símbolo da atividade em dupla, atividade em grupo, atividade no caderno. Esse caderno eu prefiro que faça no PET, viu? Desenha a linha aí com a régua. Não tem problema também ficar sem linha, pode ficar um pouquinho torto. Damares não importa não, não pode subir morro e descer morro demais, né? Mas assim, mantendo um alinhamento, né? Não tem problema. É bom que vocês treinem a coordenação motora para escrever em linha reta, sem linha, tá certo? Aqui aparece desenho ou pintura, aqui você recorta e cola e aqui você usa tecnologia, né? Esse ícone é a formação cultural cidadã. Esse ícone tá tão pequeno que a Damares está tendo dificuldade para ler. Esse aqui envolve saúde. Nossa, não vai ter jeito de falar, ué. Esse aqui apareceu no nosso estudo, que eu vi ele. Não tem condição não, não ficou bom não, né? Próxima vez eu vou ampliar na hora de colocar nos slides. Aqui a gente vai estudar os primeiros grupos humanos, né? O capítulo 1 vai falar o estudo da história. E aí a nossa sessão vai ser para ler e escrever melhor, tá? Depois a gente tem os outros capítulos que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Aqui eu coloquei, ó, o início do comércio, né? Quem tiver tempo e quiser já ir adiantando alguma matéria pra frente, não tem problema, né?
Porque o nosso objetivo é que o livro fique assim, o mais feito possível, tá? A Damares, como a gente está estudando o PET junto com o livro, né? Fica mais difícil a gente trabalhar os dois. Mas assim, quem tiver tempo, quem falar assim, não, eu quero fazer um vestibular mais difícil no futuro e por isso eu quero dedicar mais aos estudos, não tem problema nenhum adiantar a atividade, tá? Aqui a gente tem a formação do Brasil, que é a unidade 3. E a unidade 4, que vai falar de migrações no Brasil, tá? Nós vamos ver hoje a unidade 1, os primeiros grupos humanos. Olha que curioso, né? A gente tem algumas... Como chama esse negocinho, meu Deus? Caixa de texto, né? Olha lá, com curiosidade. Entre 230 mil anos... Vou colocar aqui o computador para carregar. Então, dando sequência aqui ao nosso estudo, né? Então, entre 200 mil e 230 mil anos e 30 mil anos atrás, alguns grupos de ancestrais humanos utilizavam pedras lascadas como instrumentos para corte e perfuração. Então, olha para vocês verem, né? A gente está no ano 2021 depois de Cristo, né? E aí a gente tem toda essa modernidade que a gente visualiza. Mas antes, olha lá, eles no meio do mato pelejando para ter o que comer, né? E pensa, é muitos anos, pensa, mais de 200 mil anos atrás, né? Depois, ó, entre 1,5 milhão de anos e 200 mil anos atrás, grupos de ancestrais humanos começaram a captar o fogo na natureza e aprenderam a conservá-lo, né? Olha como é muito tempo, né? 1,5 milhão de anos atrás, 1,5 milhão de anos atrás, né? Então já existiam seres humanos aqui na face da Terra, né? E há cerca de 1,5 milhão de anos, alguns ancestrais dos seres humanos começaram a usar paus e pedras para se defender do ataque de outros animais, né? Então, assim, a gente vê que o ser humano já passou por maus bocados, né? Durante sua existência. As nossas habilidades dessa vez, ela é o seguinte: a gente reconhece a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, a gente identifica mudanças ocorridas ao longo do tempo, tá? E isso vai ser feito baseado nas grandes marcos da história da humanidade, que é o desenvolvimento da agricultura, do pastoreio e da criação da indústria, né? E a gente tem a última habilidade, falando aí que a gente identifica as relações entre os indivíduos e a natureza. E discute nomandismo e fixação das primeiras comunidades humanas. Então, na época dessas fotos, eles ainda não tinham teto, eles ainda não faziam casas, como a gente conhece hoje, né? E aí, depois de um tempão, que começa a surgir, né? Essas casas, enfim, essas moradias aí. Olha isso, ó. Observe a sequência das imagens. Olha, as técnicas utilizadas pelos seres humanos e seus ancestrais para viver, elas mudaram ao longo de milhares de anos. E é verdade, né? Cada época teve um tipo de comportamento. Como que você chegou a essa conclusão? Olha, a gente tem que foram encontradas pinturas em paredes rochosas e em cavernas, feitas pelos seres humanos há mais de 30 mil anos. Imagina, 30 mil anos é muita coisa, né? É o dobro
do número que a gente está hoje. A gente está no ano de 2000, né? E aí 30 mil anos atrás, nossa, é muita coisa, tá certo? Olha lá, o homem aqui já mata o bicho com a lança. Eles estão pescando, outros fazem o desenho na caverna. Ó. Então aqui, ó, há cerca de 150 mil anos, grupos humanos viviam da caça, da pesca e coleta de frutos. Por isso, dificilmente se fixavam em algum lugar, né? Então, como eles viviam de caçar, pescar e coletar frutos, eles não iam e vinham, eles apenas iam, né, em busca do alimento. Há cerca de 12 mil anos, os seres humanos passaram a plantar e a cultivar alguns vegetais. Olha que bacana, 12 mil anos atrás também é muita coisa, né? Se a gente pensar que a gente está no ano de 2000, 12 anos atrás é 6 vezes mais tempo, né? E os primeiros registros escritos conhecidos datam de 4 mil anos atrás. Olha que interessante, né? Que é o que a gente tem aí pesquisado, assim, confirmado. Então, aqui a gente está na página 9. Aqui a gente começa o nosso capítulo 1, tá? O estudo da história. Ele vai falar aqui para nós o seguinte. Uai. Você não quer mudar de lugar não, ô figurinha? Ó, ele fala aqui, ó, estudar o passado é importante, pois ajuda a gente a entender como viviam as pessoas que existiram antes de nós, né? E a gente percebe também os costumes e práticas que mudaram e outros que permaneceram. Então, a gente sabe que a gente precisa refletir sobre a história, né? Então, a gente tem mudanças e permanências que a gente identifica ao longo do tempo, né, na nossa sociedade. Ele comenta que o historiador ele produz conhecimento histórico, pois ele dedica a investigar e interpretar os fatos ocorridos ao longo do tempo, né? As transformações elas acontecem em ritmos diferentes, né, que pode ser de forma mais rápida, de forma mais lenta. Aqui a gente tem foto de uma partida de futebol de 2016. Aqui eu tenho um editorial de moda de 1965. E aí ele fala aqui, ó, dos acontecimentos e o tempo de duração, né? O de curta duração vai acontecer rápido em curto período de tempo, como dias, semanas ou meses. Por exemplo, partida de futebol, realização de show, gestação de um bebê. Agora, as mudanças de média duração, elas podem ser percebidas ao longo da vida de uma pessoa, pois ela ocorre com o passar dos anos, né? No caso, pode ser modos de vestir ou na moda, né? Que ocorre a cada 10 anos, 5 ou 10 anos. A gente tem também, na página 10, ó, trabalhadores escravizados extraindo diamantes de Carlos, é uma pintura de Carlos Julião, do ano de 1770. Essa mudança, ela ocorreu em longa duração, porque ela demorou, né, centenas ou milhares de anos para acontecer, tá? E aí isso pode ser também percebido com o trabalho do historiador, né? Envolve a questão da mudança nas paisagens ou a evolução nas técnicas utilizadas na agricultura. Tem que esperar perder a pressão. Uai, 15?
Acho que sim. Ó, aqui a gente tem uma sugestão de atividade. Vocês podem estar fazendo no nosso pet aí, no verso da semana 3, tá? Ele fala aqui, ó, explique os diferentes níveis de temporalidade, desenhando na lousa 3 linhas do tempo do mesmo comprimento. Então, vocês vão fazer 3 linhas retas, né? A diferença vai ser o seguinte, ó, na primeira vocês vão marcar ordem cronológica de eventos importantes da semana, né? Por exemplo, selecionando manchetes do noticiário. Ou vocês podem fazer assim baseado na nossa aula, né? Segunda, aula de português. Terça, aula de geografia, ó, matemática. Quarta, ciências. Quinta, geografia. E sexta, história, tá? E aí, na segunda, vocês vão marcar coisas que aconteceram nas últimas décadas. Por exemplo, a mamãe nasceu em 1959. No caso, a minha mãe nasceu em 1959, né? Então, ela nasceu na década de 50, né? Aí, a vovó nasceu na década... E aí, vocês fazem essa baseada no aniversário de nascimento da família de vocês, tá? E na terceira, vocês vão marcar processos como o desenvolvimento da agricultura ou o desmatamento da mata nativa desde o início da colonização. Então, você vai observar aqui. Eu posso ter linhas do tempo, né? Diferentes, ou seja, de curta duração, de média duração e de longa duração, né? A curta duração é dias. Então, nós vamos colocar uma linha do tempo relacionada à nossa escola. Depois vai ser a linha, na segunda a gente vai ter o aniversário dos familiares, né? A década que nasceu. E na terceira a gente vai focar a questão da história mesmo, né? Que aí o homem não tinha agricultura, ele era nômade. Depois ele passa a ter agricultura fixa, né? E hoje em dia que desmata para poder plantar alimentos, viu? E aí, ó, todas as linhas, elas vão ter o mesmo comprimento, né? Mas vão representar intervalos de tempos diferentes, processo histórico diferente, tá certo? Então, a primeira vai ser dias da semana com as matérias que a gente estuda, a segunda, a década de aniversário da mamãe, do papai e dos irmãos, pode pôr do vovô e da vovó também, se souber, né? E depois, sobre a história propriamente dita, tá? Essa atividade também é legal, né? Olha que atividade bacana essa aqui também, ó. Vocês vão ligar as palavras que possuem significado semelhante. Quando eu falo na palavra continuidade, então eu quero dizer algo contínuo, que continua acontecendo, né? Acontece sempre. Por exemplo, continuamente a Damares faz almoço e janta. Continuamente a Damares vai ao mercado, né? Por quê? Acabou o estoque da semana, temos que ir de novo, não é? Depois, o que é um fato? Aí vocês vão observar, viu, crianças? Assim, cada palavrinha vocês vão e olham para ver qual que é o amiguinho de qual, tá? Se não souber, nada que o Google não nos ajude, né? O que é transformação? É algo que transforma, algo que muda, tá? Um fato é um acontecimento. A Damares comprou uma cola, né? Então, isso é um fato, é um acontecimento. E o tempo? O que é o tempo, né? E aí, vocês vão ligar aí pra gente esses termos. Depois, classificar as imagens de acordo com a legenda. Vocês vão colocar se é uma situação de curta duração, média duração ou longa duração, né? Ó, o Brasil, colônia de Portugal, foi colônia de Portugal por cerca de 300 anos. Essa figura representa o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro e foi uma pintura de Oscar Pereira da Silva
Ele fez olhos sobre tela e ela tem 333 por 190 centímetros. E ela foi feita em 1922. Quando eu falo em 300 anos, eu tô falando em... Alguém sabe? Muita vontade de contar a resposta, né? Mas assim, eu vou me segurar um cadiquinho aqui. Vamos ver. Aqui depois, ó, a gente tá na página 11 do livro didático. A cidade de Brasília começou a ser construída em 1956 e foi inaugurada em 1960. Lá no nosso textinho vai falar sobre essa questão aí, ó. Quando a coisa é anos, o que é? E quando a coisa é séculos, né? Quanto que é, tá? E depois tem, ó, família aproveitando o período de férias no município de Lagoa da Prata, estado de Minas Gerais. É uma foto de 2016, tá? Então, será que é curto espaço de tempo? Aí vocês vão pôr aqui no quadradinho, tá? Então, aqui vocês vão colocar, né? Qual figura que fala da curta duração, média duração ou longa duração? Isso tudo relacionado ao tempo, né? E a gente tem vários tipos de espaço aqui, né? Que aqui é uma área de lazer, que vai durar dias, né? Aqui durou anos e aqui durou séculos, tá? Olha só, seguindo aqui, a gente tem aqui, ó, que a história e a vida, né? A gente não nega que uma ciência, ela sempre tem algo de incompleto se não for capaz de, mais cedo ou mais tarde, nos ajudar a viver melhor, né? Então, a gente tem sempre esse sentimento em relação à história, né? Ela trabalha no sentido da gente entender o homem, né? O que está acontecendo, os atos do homem. Aqui a gente sabe que a história, ela é uma ciência que estuda o passado, tá? Agora, como que os historiadores descobrem o que aconteceu há centenas ou milhares de anos atrás, né? Como que a gente sabe disso? Então ele fala aqui, ó, todas as produções que os seres humanos realizaram, desde uma pedra lascada até o celular, são vestígios que levam o historiador a conhecer o passado. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem uma escavação arqueológica no município de Urubici. Eu quase li Ibiraci, né? Muito assim, só trocou algumas palavras, né? Bem parecido, deve ser nome indígena também, né? Essa cidade fica no estado de Santa Catarina e foi feita em 2016. Então, esses historiadores, eles precisam da ajuda dos arqueólogos, né? Porque durante as escavações, os arqueólogos vão encontrar objetos feitos de ossos, pedras, vasos de cerâmicas, cesto, restos de fogueiras, adorno e etc. E aí, o que acontece? Durante as escavações, os arqueólogos vão encontrar, né, objetos feitos de osso, pedra, vasos de cerâmica, cestos, restos de fogueiras, adornos, tá? Tudo para entender como que foi a história do povo antigo, né? Igual aqui, ó, a gente tem uma réplica de um calendário produzido pelos astecas, que foi um povo que viveu entre os anos de 1300 e 1600 na região onde se localiza o México.
E aí todas essas marcas deixadas pelos seres humanos, elas são chamadas de fontes históricas, né? E elas são o principal material de investigação para os historiadores. Quando a gente faz a análise dessas marcas, né, o historiador faz a análise dessas marcas, ele pode descobrir como as sociedades se organizavam, quais eram os seus hábitos alimentares, os costumes religiosos, as formas de se divertir e as maneiras de se vestir, né? Então, o que que acontece? O estudo e a comparação dessas fontes também ajudam a entender as transformações que ocorreram na escrita, na arte, no modo de produzir. Então, a gente tem aqui que as fontes históricas têm uma classificação. Vamos ver em que elas podem ser classificadas? As fontes materiais, elas se referem aos objetos produzidos por uma sociedade, como pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos, construções, etc. Então, é fonte palpável, é fonte material, tá? E depois a gente tem as fontes imateriais, que é fontes que não têm um suporte físico, eu não posso pegar, né? Elas fazem parte da memória das pessoas e elas vão sendo transmitidas de geração em geração, né? Pelo meio da oralidade, da fala, né? Como músicas, toda. Lendas, tradições, costumes, né? Aqui a gente tem uma foto do grupo folclórico no município de São Paulo, em 2016. Nós estamos na página 12. E aqui, olha que interessante, né? Será que no nosso quintal, ele fala aqui, ó, brincando de arqueologia, será que no nosso quintal tem alguma coisa que se a gente fosse escavando, a gente conseguiria encontrar, né? Que faz parte de um tempo mais antigo, né? E ele fala aqui, ó, que uma opção era, por exemplo, a mamãe, se ela tiver uma coisa aí que tá quebrada, se ela quiser falar assim, eu vou esconder lá no quintal para você brincar de arqueólogo, né? Aí vocês vão depois encontrar o que ela escondeu lá, né? Que aqui ele fala, ó, selecione algumas peças de barro ou cerâmicas velhas que estejam para ser descartadas. Elas podem estar quebradas desde que seus pedaços não sejam cortantes ou perigosos para o manuseio. Enterre as peças em uma parte ajardinada da escola. Isso era uma atividade, se a gente estivesse no presencial, a gente ia fazer na escola, né? Mas como a gente não está no presencial, vai ter que fazer no quintal de casa. E chame a turma para escavar e encontrá-las. Os alunos devem escavar com cuidado para não danificar as peças e anotar em uma lista cada peça encontrada. E, se possível, deve tirar fotografias. Então, assim, se alguém souber que tem alguma coisa enterrada no quintal e for brincar de arqueólogo, pode tirar foto e mandar pra gente, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Após a atividade, então, olha só, após a atividade, né, a gente vai visualizar que esse trabalho do arqueólogo exige muito cuidado para não danificar as peças. Sol, lua, estrela? Além disso, é necessário a gente anotar ali e classificar o que foi observado, né? O que a gente conseguiu daquela escavação, tá? Então, aí vocês podem estar brincando aí de arqueólogos, né? Outra coisa aqui é que a gente pode fazer outro tipo de classificação das fontes históricas. A gente tem fontes escritas, visuais e orais. Escrita é coisa que está escrita ali, carta, livro, certidão de nascimento, diários, escrituras, relatos de viagem, né? E as fontes visuais são imagens e representações produzidas por uma sociedade, né? Que aí é pintura, entrevistas gravadas, depoimentos de pessoas, etc. Né? Aqui a gente tem, ó, manuscrito asteca
feito nos anos 1500 em papel, olha só, né? Aqui a gente já tem uma pintura rupestre feita há mais de 20 mil anos no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Olha só, né? Que curioso, há mais de 20 mil anos atrás. É tempo demais, né? É tempo para chuchu. Aqui a gente tem, ó, A Moça com Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer, óleo sobre tela, 44,5 centímetros por 39 centímetros. É o tamanho da nossa tela. E ele foi feito em 1665, esse quadro, tá? Aqui vocês vão explicar o que são fontes históricas e por que são importantes para o historiador, né? Conforme aí os textos que a gente leu. Aqui vocês vão encontrar 6 fontes históricas. Então, a gente tem, ó, desenho, filme, deixa eu ver. Aí vocês vão estar marcando lá, ó, cantiga, colorindo ali, ó, revista. Vocês vão estar fazendo um colorido aí bem bonito para a Damares ver quais fontes históricas, né? Quais são as 6 fontes históricas que vocês conseguiram localizar, tá certo? Então, aqui, ó, esse textinho, eu vou falar só o resumo dele, né? Ele fala assim, ó, que tem os documentos históricos são escritos, às vezes a gente, como vocês ainda tá no ensino fundamental, vocês teriam dificuldade para entender nesses documentos históricos. Mas o que acontece? Tem textos que são mais fáceis, né? A gente pode observar figuras e aí vocês vão estar entendendo melhor aí o que é pensar a história, refletir sobre a história, tá? Dúvidas? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que façam as atividades certinho. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau!